Sabemos que os genes expressam diferentes efeitos que podem interagir entre si, o que chamamos de epistasia. Isso significa que o genótipo de um loco dependerá do qual estará presente em outro. Epistasia: quais as consequências? Como medir? Posso ignorá-lo no meu mapeamento? Qual o melhor modelo? Modelo de Cochrane: como usar? Tudo isso no vídeo de hoje. Em 1918, Fischer patenteou a variância genética em componentes aditivos de dominância e epistasia por quadrados mínimos. Então, Cochrane propôs uma subdivisão da variância epistática em aditiva por dominância e dominância por dominância por meio de contrastes ortogonais. Mesmo que existam evidências de epistasia controlando QTLs, sua presença tem sido difícil de detectar. Assim, o artigo de Cao e Zheng, de 2002, apresentam 3 categorias de modelos genéticos: o modelo F infinito, o de Cochrane e o modelo misto, com foco no modelo de Cochrane. Esses modelos podem facilmente ser traduzidos de um para o outro, porém sua interpretação dos efeitos genéticos são diferentes, além de possuírem propriedades diferentes na estimação estatística. The model is developed from dividing the genetic variance of 2 genes into 8 components with orthogonal contrasts. The orthogonal contrasts were then used to find any correlations between relatives in a population. Before looking at the orthogonal scale, let's look at 2 requirements that the scales need to meet. These requirements are based on the fact that the 2 loci are at linkage equilibrium in order for the frequencies of one locus to have no effect on the frequencies of the other locus. In these formulas, I and j represent loci A and B respectively, and are represented by the values 0, 1, and 2, depending on the occurrences of the dominant allele at each locus. Pij represents the genotypic frequencies, and Wtij represents the scale component of genotype Ij for the teeth contrast. The first formula, equation 1, states that the sum of the genotypic frequencies for that scale have to equal 0. This ensures that deviations around the mean are compared. The second formula can be used to ensure that the contrasts are orthogonal. Keeping that in mind, let's have a look at the orthogonal scales. This table looks at the genotypic values represented as G and the genotypic frequencies represented as P of 9 possible genotypes for 2 loci A and B at linkage equilibrium. So, W1 is the linear orthogonal contrast for locus A. W2 is a quadratic orthogonal contrast for locus A. W3 is the linear orthogonal contrast for locus B. W4 is a quadratic orthogonal contrast for locus B. W5 is the linear bilinear contrast. W6 is the linear biquadratic contrast. W7 is a quadratic bilinear contrast. And W8 is a quadratic biquadratic contrast. Using these scales, Cochrane was able to define the partition of variances as formula 3, as well as define the genotypic values of I and j in terms of the scales as formula 4. In formula 4, the new variable e represents the corresponding coefficients of the scales. When applying this model to the F2 generation, we can apply formula 4 with the scales, giving us the unique solution of the coefficients in terms of the genotypic value from E0 to E8. At linkage equilibrium, E0 equals the mean, E1 equals the additive effect of locus B, E2 equals the dominant effect of locus A, E3 is the additive effect of locus B, E4 is the dominant effect of locus B, E5 is times additive effect of locus A and B, E6 is the additive and dominance effect of locus A and B, E7 is the dominance and additive effect of locus A and B, and E8 is the dominance and dominance effect of locus A and B. Using the data from the previous slides, formula 4 can be redefined as follows. In this equation, x1 and x2 are the occurrences of a dominant allele of locus A and B respectively, and then z1 and z2 represent the presence or absence of heterozygosity at each locus. And finally, WAA equals x1 times x2, WAD is x1 times z2, WDA z1 times x2, WDD z1 times z2. E agora, para a batalha dos modelos, no primeiro round temos Cochrane versus o infinito.
Uma das primeiras diferenças notáveis entre os dois modelos são as frequências genéticas. Como os próprios nomes dos modelos sugerem, a frequência do modelo de Cockerham assume a frequência em equilíbrio em F2, 1/4, meio, 1/4, enquanto o modelo de linhas puras assume uma população em equilíbrio após diversas autofecundações de F2, obtendo apenas indivíduos homozigotos, resultando em uma frequência meio, 0 e meio. Cockerham também criou uma escala de 8 contrastes ortogonais para os dois genes, que estão apresentados nesta tabela. Enquanto as variáveis calculadas para f infinitesimal não possuem características de contrastes ortogonais, o que faz com que as estimativas obtidas por este modelo apresentem viés. Devido à ortogonalidade, as variáveis obtidas pelo modelo de Cockerham também são mutuamente independentes. Outro problema trazido pelo modelo de linhas puras, que é resolvido pelo modelo F2, é a não inclusão dos heterozigotos para o cálculo das médias populacionais. Enquanto os heterozigotos não são incluídos nos cálculos da média no modelo F infinitesimal, mas são considerados no modelo de Cockerham. O modelo de Cockerham pode ser utilizado para construir um modelo estatístico epistático para mapear QTLs e a epistasia entre eles. Visando realizar o mapeamento do QTL epistático, podemos considerar uma característica quantitativa y, que é controlada por dois QTLs, que interagem entre si, sendo eles o QA e o QB, localizados nas posições P1 e P2, um cromossomo, em dois diferentes intervalos, I1 e I2. Considerando esse exemplo, temos que o modelo estatístico representando mapeamentos QTLs pode ser representado por esse modelo aqui. Nesse modelo, a distribuição genotípica condicional de QA e QB e I1 e I2 intervalos podem ser obtida a partir do mapeamento de Haldane, usando as propriedades de independência condicional entre eles. O Maximum Likelihood Estimate, o MLE, dos parâmetros genéticos e a matriz de covariância e variância para o modelo normal, eles são baseados na esperança máxima, que pode ser obtida em duas matrizes, a matriz do alinhamento genético D e a matriz da probabilidade condicional Q. Sendo que o W, os contrastes ortogonais do modelo, são os contrastes ortogonais do modelo de Cockerham, e a matriz probabilidade condicional Q é uma matriz 9 ao quadrado por 3 ao quadrado com elementos associados em proporções mistas. Utilizando essas matrizes D e Q, conseguimos obter o MLE e a matriz de variância e covariância. Utilizando o modelo recém-apresentado, podemos obter o QTL epistático e analisar a interação entre os QTLs. Muitas vezes, quando é realizado o mapeamento QTL, é ignorada a possibilidade de existência de epistasia. Isso pode acarretar em redução da acurácia e o poder de detecção pode ser afetado também. Utilizando a equação dita anteriormente, nós podemos procurar por QTLs epistáticos não detectáveis, utilizando a hipótese H0 e a hipótese H0, onde A2 igual a D2, que é igual às interações, que é igual a 0, ou a hipótese H1, que pelo menos um deles não é 0. Essas hipóteses elas levam em consideração apenas os efeitos aditivos e parte das interações, seja ela aditiva por aditiva, aditiva por dominância ou dominância por dominância. Outra maneira para encontrar interação epistática entre os QTLs de menor efeito pode ser obtida tomando as seguintes hipóteses, H0 e H1, em que leva em consideração apenas as interações, sendo igual a 0, ou H1, onde que pelo menos um deles não é 0. Essas hipóteses elas podem ser testadas utilizando o Likelihood Ratio Test, o LRT, através da seguinte forma. Alguns problemas podem ocorrer se a epistasia ela for ignorada no momento da construção do mapa de QTLs. Quando uma característica é afetada por dois QTLs, para inferir esses QTLs é utilizado um dado marcador. A partir dele é estimado então o coeficiente de regressão para os efeitos aditivos e de dominância. Algumas confusões elas podem ser realizadas quando o marcador ela coincide com os QTLs, confundindo a estimativa dos efeitos aditivos
de dominância e as interações entre os QTLs. Por exemplo, um caso marcador conhecida com o QTL-A, por exemplo, a regressão do coeficiente aditivo, que é o que reduz a estimativa do efeito aditivo do QTL-A, é confundida pelo efeito aditivo do QTL-B e seus efeitos epistáticos, aditivo por dominância, por ligação. E o coeficiente de dominância ele é confundido pela dominância do efeito do QTL-B e seu efeito epistático, aditivo por aditivo. Ignorando então a epistasia durante a construção do mapeamento, parte da epistasia que contribui para a variância genética, ela acaba não sendo controlada pelo modelo e acaba se tornando então parte do resíduo. Com isso, a variância dos efeitos ela é inflada e a possibilidade de detecção do QTL também ela é diminuída. Se a epistasia ela é considerada durante a construção do modelo, a sua variância ela pode ser controlada e a possibilidade de detecção e a sua acurácia elas podem ser aumentadas. O modelo de Cochrane possui diversas vantagens. Dentre elas temos que a variância genética pode ser particionada em 8 componentes independentes entre si, não havendo covariância genética. Cada componente será resultado do seu próprio parâmetro. Outra vantagem do modelo é que as médias marginais de um loco não envolvem parâmetros de outros locos. Como podemos observar, envolvem apenas parâmetros de um loco. Já no modelo F infinito, temos os parâmetros do efeito de dominância do loco B e epistasia. Através da diferença entre a média de 2 homozigotos, podemos estimar o parâmetro de aditividade do loco A, e com desvio entre a média dos heterozigotos e os homozigotos, estima-se o efeito de dominância. Já o modelo F infinito viola a definição de análise em apenas um loco, ou seja, esse modelo possui um viés. Além disso, devido à propriedade da ortogonalidade, a estimação de um efeito genético não será afetada pela presença ou ausência de outros efeitos. Com isso, o mapeamento pode ser feito primeiramente desconsiderando a epistasia, sem que haja problemas no modelo. E assim sendo, o vencedor da batalha é o modelo de Cochrane. E agora veremos alguns estudantes de genética quantitativa em seus habitats naturais. Tem gente que fala que é cola legalizada, mas eu acho que isso é coisa de gente de mente fechada. Isso é expressão da minha arte pelo meu corpo. O professor falou que era para riscar a mesa da minha mãe e eu fui lá e risquei. Só que ela me colocou para fora de casa. Até aí tudo bem. O problema é que agora eu não posso ver uma mesa. Eu até tentei ser assistente do Faustão, mas me disseram que minhas reações às pedais estavam falsas. Mas então me recomendaram para cá e aqui estou como assistente de Mr. N.